É um prazer estar aqui contigo para conversar sobre esses temas tão atuais e tão importantes aqui para a nossa região, aqui, América Latina e Caribe, e a sua relação com a China. O documento acabou de ser publicado, e é o terceiro documento, como você menciona aqui. O último documento desse tipo havia sido publicado em 2016, né? Então aí já se passam 9 anos, muita coisa mudou nesse período, né? E mudou para melhor quando a gente pensa em termos das relações entre a China e os países aqui da região, da América Latina e Caribe, e mudou para pior quando a gente pensa nas relações hoje da América Latina e Caribe com os Estados Unidos. Então, o documento chega num momento muito oportuno, já foi publicado na página oficial, né, do Fórum China-CELAC. Aliás, recomendo a todos que têm interesse que baixem o documento. Ele tem lá 20 e poucas páginas e está organizado em 5 grandes tópicos, mas é um documento bastante abrangente, né? Porque ele trata das relações entre China e os países da América Latina e Caribe nas mais diversas dimensões, que vão desde o comércio, do investimento, cooperação científica, tecnológica, educacional, cultural, até o turismo. Então, é um documento muito, muito interessante, né? E ele vem num momento bastante oportuno, que é marcado aqui por uma política muito agressiva dos Estados Unidos para com a nossa região. Esse documento publicado agora, do Fórum China-CELAC, em contraponto ao documento, né, que também foi publicado recentemente por parte dos Estados Unidos, serve para contrastar, né, de forma aqui muito clara, muito inequívoca, a diferença do tipo, né, qualitativo da relação que a China estabelece com essa região, que tem, na verdade, como pano de fundo a importância crescente da China nas suas mais diversas dimensões das relações com os países latino-americanos, e sendo construída com base em princípios, né, de respeito à soberania dos países latino-americanos, respeito às questões internas desses países, né, ao princípio de autodeterminação dos povos, ao passo que a política dos Estados Unidos hoje revive, né, reacende, né, o tipo de política de dominação que os Estados Unidos sempre tiveram com relação a essa região aqui, desde 2 séculos atrás, né, expresso na chamada doutrina Monroe, que agora o governo Trump está ressuscitando aí de forma explícita e nominal, né, no documento que acaba de publicar. Então, eu acho que é muito importante e muito conveniente que se publique exatamente nesse momento. Bom, a cooperação com a China hoje, ela se faz absolutamente necessária e pertinente, né? Então, os últimos 20 anos foram marcados exatamente pela emergência da China como parceiro estratégico mais importante para a maior parte dos países aqui da região, né? Quer dizer, a China, no caso do Brasil, por exemplo, já é há muito tempo o nosso principal parceiro de comércio. Hoje em dia, a China é destino de praticamente 1/3 das exportações do Brasil, o que já caracteriza a importância da nossa relação com a China, mas a gente quer ir além disso, né? Quer dizer, além de uma relação que nos traz vantagens, digamos, importantes do ponto de vista econômico, mas que precisa também avançar em termos mais qualitativos, né? Em termos realmente da cooperação científica, tecnológica, cooperação educacional, cooperação cultural. Então, isso significa aprofundar, né, a relação da China com os países da América Latina no espírito
né, do jogo de ganha-ganha, que é sempre um termo enfatizado pela política externa da China e que encontra, no caso aqui da nossa região, uma expressão efetiva, né, que não é apenas, digamos, uma palavra, um slogan ou uma palavra de ordem, mas que é efetivamente o caminho para se estreitar essas relações e avançar, né, para a construção desse novo mundo que nós estamos vivenciando, que nós estamos testemunhando, né, com a importância crescente e a relevância e a necessidade de reforma dos instrumentos, das instituições, dos mecanismos de governança global para acomodar essa nova realidade, da importância dos países do sul global. Eu acho que a gente vive um momento muito importante, né, das relações entre China e Brasil. Vale dizer que, do ponto de vista macroeconômico, as relações entre China e Brasil elas são muito benéficas para o Brasil. E quando a gente olha para a relação entre Brasil e China, a gente percebe que o Brasil acumulou, durante aí os últimos 20 anos, um superávit enorme na relação nossa com a China. Superávit esse que está, digamos, entre os principais fatores que nos permitiram escapar dessa maldição histórica do nosso balanço de pagamentos, resolver, equacionar o problema da dívida externa brasileira, que muitos acreditavam que era insolúvel. O Brasil se beneficiou disso, outros países aqui da América Latina também se beneficiaram, é o caso do Chile, é o caso do Peru, fomos capazes de acumular reservas. Então, em grande medida, isso se deve às nossas relações com a China. Então, do ponto de vista macroeconômico, né, as nossas relações já foram muito benéficas nesse sentido. Agora, qual é o anseio do Brasil? É que a gente evolua para uma relação benéfica para além da macroeconomia. Isso significa, no caso do governo atual, né, do atual terceiro mandato aqui do presidente Lula, significa avançar em termos qualitativos, né? Isso significa desempenhar um papel importante na relação China e Brasil no que diz respeito aos nossos objetivos de avanço estrutural, da nossa estrutura produtiva, da reindustrialização brasileira, né, da capacidade que a gente tem que construir de cooperação tecnológica para revitalizar a estrutura produtiva brasileira, né? Então, eu acho que esse é o grande anseio do governo atual na relação com a China. Então, acho que nós temos uma pauta importante para avançar e que alinham as expectativas do governo Lula, desse terceiro mandato do governo Lula, exatamente com a postura que tem sido apresentada por parte da China, em particular nesse documento que acabou de ser publicado.